Olá, eu sou o engenheiro João Cunha, especialista em instalações elétricas, e hoje eu quero falar com você sobre a parte 2 da nova NBR 5419, que trata do gerenciamento de risco. A parte 2 da NBR 5419, que trata do gerenciamento de risco da proteção contra descargas atmosféricas, está inserida no contexto das 4 normas. Para que a gente possa recordar, a parte 1 da 5419 trata dos princípios gerais, a parte 2 do gerenciamento de risco, a parte 3 dos danos físicos à estrutura e perigos à vida, a parte 4 dos sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. Nós já fizemos outros vídeos tratando dos danos físicos, que é a parte 3, a estrutura, da parte 4, que são os sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. E hoje vamos falar do gerenciamento do risco. Na edição passada da NBR 5419, isso era passado de uma forma muito superficial. Nesta edição, a norma apresenta requisitos para análise do risco em uma estrutura devido a descargas atmosféricas para a Terra, fornecendo um procedimento para avaliação desses riscos, um procedimento formal para a avaliação dos riscos. A partir da quantificação do risco e da comparação deste risco com um risco tolerável, o procedimento permite avaliar se as medidas de proteção adotadas, particularmente na parte 3 e na parte 4, reduzem esse risco ao limite tolerável. Então, veja, por mais que essa norma tenha complicado um pouco, e complicou, não tem como falar que não complicou, em compensação, ela tornou mais formal e rigorosa a especificação da necessidade ou não de um SPDA. Então, é desta forma que nós temos que enxergar a parte 2 da 5419. Bom, a 5419, ela classifica os danos em alguns tipos que dependem do tipo da construção, do conteúdo da estrutura e da aplicação, do tipo de serviço que está ali dentro e das medidas de proteção existentes. Se existem medidas de proteção ou não. Se existem medidas de proteção, os danos vão ser menores. E ela classifica esses danos em 3 conjuntos: os ferimentos aos seres vivos por choque elétrico, os danos físicos à estrutura e as falhas nos sistemas eletroeletrônicos devido à descarga atmosférica. Ela classifica agora os tipos de perda. Veja, o dano ele vai provocar uma perda. E essas perdas podem ser perdas de vida humana, incluindo ferimentos permanentes, que é classificado como L1, perda de serviço público, que é no L2, perda de patrimônio cultural e perda de valores econômicos, estrutura, conteúdos ou perda de atividade. Então, veja, a norma ela apresenta para a gente os tipos de perdas, existe uma tabela na norma que apresenta isso, dependendo do ponto de impacto. Se o ponto de impacto foi na estrutura, se o ponto de impacto foi na proximidade da estrutura, se o ponto de impacto foi na linha elétrica ou se o ponto de impacto da descarga atmosférica foi na proximidade da linha elétrica. Para cada situação dessa do ponto de impacto, a norma vai apresentar tipos de perdas diferentes que a gente pode considerar. Bom, também
a norma apresenta tipos de riscos. Então, ela vai classificando para a gente. Primeiro, existe um dano, esse dano pode gerar uma perda, e existe um risco para isso. Então, ela divide o risco em risco da perda de vida humana, incluindo ferimentos permanentes, um risco de perda de serviço público e um risco de perda de patrimônio cultural. E, finalmente, o risco de perda de valores econômicos. O risco é um valor relativo a uma provável perda anual média. É assim que a norma define o que é um risco. Para cada tipo de perda que pode aparecer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. Então, nós precisamos avaliar os 4 tipos de risco para saber, é necessário instalar o SPDA, é necessário instalar o MPS. A partir disso, nós vamos escolher uma solução e vamos verificar. Esta solução reduz o risco a um risco que é aceitável? Então, veja, essa norma traz essa formalização muito mais forte do que simplesmente, como a gente tinha uma tabelinha, calculava pelo número de impacto, pela área e tal, e olha, se chegar a tanto, eu uso SPDA. Se não, eu não uso. Aqui não, aqui a gente vai de uma forma muito mais rigorosa. O grande problema aqui é que isso vale desde uma simples casa, uma residência, até, por exemplo, uma refinaria. Então, como é que a gente fica numa situação dessa? A norma apresenta uma série de prescrições e aí pode ser que nós precisamos adotar situações simplificadoras para fazer o projeto, por exemplo, de uma residência, diferente do nível de complexidade que tem que chegar num projeto, por exemplo, numa refinaria. Isso só para dar como exemplo. Então, a fórmula geral para determinação de risco, apresentada na 5419-2, é essa, onde RA é a componente de risco de ferimentos a seres vivos por uma descarga na estrutura. RB é a componente de risco de danos físicos na estrutura por uma descarga na estrutura. RC é a componente de risco da falha de sistemas internos por uma descarga na estrutura. RM é a componente de risco da falha de sistemas internos por uma descarga próximo à estrutura. RU é a componente de risco de ferimentos aos seres vivos por uma descarga na linha conectada à estrutura. Então, veja, ela vai apresentando cada componente dessa e nós temos que agora ir detalhando. Para isso, a norma apresenta uma metodologia para se quantificar esses valores. E aí nós vamos ter um risco total, que é um número, um risco total quantificado. E esse risco total vai ser comparado com o risco tolerável. O risco tolerável, a princípio, ele deveria ser dado por um regulamento. O regulamento é um documento muito mais apropriado para tratar desse assunto do que uma norma técnica. A norma, contando com a possibilidade de não existir regulamentos que tratem desse assunto, ela apresenta valores típicos de risco tolerável. Então, a perda da vida humana ou ferimentos permanentes, 10 a menos 5. A perda de serviço público, 10 a menos 3. E a perda de patrimônio cultural, 10 a menos 4. Então, veja, em existindo
o regulamento, vale o regulamento. Se não existir o regulamento, a norma apresenta um valor, a norma pode tranquilamente substituir o regulamento, como determina o próprio Código de Direito do Consumidor, aonde ele fala que, em não existindo um regulamento, se usa uma norma publicada pela ABNT. Resumindo, o que eu queria falar nesse vídeo para você, o pessoal tem reclamado muito desse capítulo 2, que tem complicado bastante. Ele trouxe uma complicação? Trouxe, é evidente que trouxe. Por quê? Porque ele apresenta uma metodologia muito mais formal para tratar desse assunto. E isso é muito importante, principalmente em situações onde o risco é muito mais elevado. O que, evidentemente, a gente vai precisar fazer, e agora, com o passar do tempo, isso vai, de uma certa forma, vai acontecer, é ter uma simplificação para situações corriqueiras, para situações que se repetem, para que não seja necessário repetir essa análise toda vez. Bom, espero que eu tenha ajudado um pouquinho no entendimento dessa parte da norma. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha aí. Se você não é inscrito no canal, inscreve no canal. Fale desse canal para os seus amigos e vamos fazer esse canal crescer. Até a próxima.